Olá, amigos e amigas. Mais uma mesa aqui extraordinária da nossa 10ª FLIA Araxá, este ano sobre o tema da abolição, independência e literatura. E a gente faz uma homenagem muito especial à nossa Maria Firmina dos Reis, que era a primeira romancista brasileira, nascida no Maranhão, também ao nosso patrono Itamar Vieira Júnior, que é a grande sensação da literatura brasileira, aqui conosco, acompanhando tudo, autor de Torto Arado, né? E um convidado especialíssimo, que é o Jefferson Tenório, né? Do Avesso da Pele, que foi prêmio Jabuti. Enfim, então, com essas companhias aqui muito maravilhosas, da Najara Costa, Tatiana Levi e Wagner Sinelli, a gente vai falar sobre um tema bastante espinhoso hoje para a sociedade brasileira. E eu acho que não poderia, de qualquer maneira, deixar de ser abordado na nossa FLIA Araxá, né, que a gente fala sobre a questão do gênero, falando sobre a questão da história. Que independência é essa, né, que chegou há 200 anos para o Brasil, né, e que abolição é essa que a gente hoje ainda tem tantas ofensas com relação às mulheres, sobretudo as mulheres pobres e negras desse país, né? Então, é nesse sentido que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, falando um pouco das produções de cada um, do Wagner Sinelli, que acabou de publicar um livro, que é o Metendo a Colher, né? Ou seja, tem que meter a colher mesmo, né? A Tatiana, que também publicou um romance bem interessante, né? Que é A Virgem Chinesa. É uma história que ela vai contar aqui, mas é uma história real. E o Najara, que tem toda uma militância na área do gênero, na área da política, né, em si, em torno da questão da militância feminina. Não só em São Paulo, mas com reflexo também para o Brasil. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e obrigado por aceitarem o convite da FLIA Araxá. A FLIA Araxá está na 10ª edição e eu vou pedir licença para vocês para começar com o nosso convidado, Wagner Sinelli, né? E peço ao Wagner sempre fazer uma breve apresentação profissional, sua, pessoal, e depois falar um pouco sobre a sua nova obra, né? Metendo a Colher, e a gente depois segue com as nossas outras convidadas. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Tom Farias, escritor intelectual, meu dileto amigo, Najara Costa, que também já tive a oportunidade de conhecer, estar junto em outra live, e Tatiana Levi, que estamos hoje aqui pela primeira vez, mas cujo trabalho eu já conheço, eu sou fã, já estou com a Vista Chinesa encomendada, vai entrar na pauta nos próximos dias, com muita satisfação, porque é um tema muito grave, muito importante, abordado pela Tatiana. Como é grave e importante o tema da violência de gênero que a gente está tratando aqui. Me apresentando, eu sou Wagner Sinelli, eu sou magistrado no Estado do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça Estadual. Eu sou juiz desde o ano de 92, e nos meus primeiros 7 anos de magistratura, eu trabalhei na competência criminal, e nos anos seguintes, na competência de vara de família. Então, dessa experiência em vara criminal e em vara de família, em vara criminal trabalhei também em tribunal do júri, diversos júris que eu presidia, júris de feminicídio também, dentre eles. Eu fiquei muito tocado pela questão da violência de gênero e dessa subjugação do homem em relação à mulher na nossa sociedade, que não é nova, é antiga, então é histórica, é material, concreta, e é cultural também, né? Isso tudo me causou uma preocupação muito grande, e além de magistrado, também tenho uma formação em sociologia, que sempre me trouxe perto, interessado nas questões sociais, e eu acabei roteirizando, produzindo e dirigindo um curta de animação de 5 minutos, que é sobre ela, que é uma história de violência contra a mulher, e achei
muito interessante, mas muito tímido. Eu precisava falar mais sobre isso, mais sobre ela, mais sobre elas, sobre ele, sobre nós todos, na ideia de que o debate é fundamental, é um debate permanente, ele não pode parar. Infelizmente, o assunto é muito importante, é muito grave, e ele não vai ter solução nesse ano, nem no ano que vem, nem daqui a 10 anos. É para a gente continuar trabalhando sempre a conscientização, a prevenção, falar muito, combater a cultura machista que faz parte da nossa sociedade, está introjetada na gente, ela entra por osmose, e a gente precisa acordar, se dar conta, quebrar esses elos que são elos que nos ligam ao passado, né? Quebrar essa cadeia de violência que chega até nós, para que a gente tenha uma sociedade mais feliz para todas as pessoas. Então, por conta disso, eu acabei escrevendo o livro Sobre Ela, uma história de violência, que eu não quis dar um enfoque só jurídico, porque já há muitos livros jurídicos sobre o assunto, muitos livros falando sobre a Lei Maria da Penha, que é muito importante, é fundamental, está em constante mudança, mas isso é positivo, não é negativo, porque a gente está pensando e repensando o assunto. Claro que existe uma distância entre a lei e a efetividade da lei, não só com relação à Lei Maria da Penha, mas como as leis em geral, a gente tem que trabalhar isso também, obviamente, né? E aí, logo depois de lançado o meu livro, em dezembro de 2020, minha colega juíza Viviane Vieira do Amaral foi assassinada pelo marido na véspera do Natal, na frente das 3 filhas crianças. Isso me impactou muito. Eu já estava impactado pelo tema, e isso me bateu muito forte, e aí eu falei, a gente não pode parar de falar sobre isso. A gente precisa tocar as pessoas. E das minhas falas, dos eventos que eu participo, eu sempre percebo que há mais mulheres participando do que homens. As mulheres se sensibilizam mais para o assunto, porque elas sentem na pele. Qualquer jovem ou mulher adulta tem histórias para contar por conta dessa cultura a qual todos estamos expostos, né? Nós, elas, todos nós. E, portanto, eu comecei uma sequência de publicação de artigos em jornal, e ao longo de um ano fiz esses artigos, publiquei, e juntei, junto com alguns outros textos, no livro que é Metendo a Colher, que é exatamente no gerúndio de propósito, que é porque a gente tem que fugir da cultura da omissão. A gente precisa sair daquela caixa. Se eu tenho uma vizinha que está sendo agredida pelo marido e eu estou ouvindo, eu não posso fingir que eu não estou ouvindo. Então, a gente tem que atuar. Isso é só um mero exemplo, mas que a gente precisa trabalhar essa participação e fugir da omissão, que muitas vezes, na nossa cultura, é um caminho que as pessoas acabam escolhendo, né? Então, a gente tem que conversar sobre isso tudo, formas seguras de denunciar, de como não ser omisso, formas das pessoas que estão vivendo esses dramas se darem conta de que estão vivendo esses dramas, também é um outro aspecto importante. A pessoa, às vezes, está enredada naquela situação, não se dá conta de que está, ou se dá conta de que está, mas tem uma vergonha enorme e não abre isso para as pessoas, e às vezes as pessoas já sabem ou desconfiam, então precisa pedir socorro e tantas outras coisas. Mas então fica dada assim a minha trajetória até esse momento aqui, nessa preocupação com o tema. Sou muito grato a esse convite da FLI Araxá. Quando falou Araxá, eu lembrei logo de uma pessoa do meu círculo de amizade, que infelizmente já não está entre nós, que foi o Múcio Ramos, que morava em Araxá e era um dos filhos de Graciliano Ramos, né, nosso grande escritor, né? É uma feira literária, então falar em Graciliano Ramos tem toda a relação. Bom, Tatiana, esse tema, né, já abordado inicialmente pelo Wagner Sinelli, ele impacta muito nas nossas vidas, né? Eu já estava lembrando da Carta de Caminhas, né? Como já no descobrimento o Caminhas ele se voltou para a nudez das Índias, né? Quer dizer, falando das vergonhas das Índias, tantas coisas bonitas na natureza que ele acabou de descobrir, e ele foi diretamente nas vergonhas das Índias. Assim, o que aborda isso, o teu livro, por exemplo, A Bicha Chinesa, né, que fala sobre a questão
de um estupro, é uma ficção, mas, quer dizer, baseada exatamente num fato. Se não fosse ficção, também seria, de alguma maneira, impactante, porque isso está na nossa realidade todos os dias, né? Como essas ofensas, né? E é sempre sobre o corpo feminino, né? As ofensas, a violência são sempre sobre o corpo feminino, seja através do estupro, seja através da violência psicológica, seja através da agressão física, seja através do subemprego, enfim, da escravização, né, mesmo, né, das mulheres, essa suposta carreira de empregada doméstica. Então, eu queria que você, além de se apresentar, claro, falasse um pouco desse teu trabalho, enfim, dessa conexão forte com a realidade, né, tanto vivida pelo Wagner, através do relato dele, do livro, né, que ele publicou, e, enfim, seria um pouco por aí. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com vocês todos, e com quem estiver assistindo em Araxá ou em qualquer outro lugar do mundo também. Já é a segunda vez que eu participo do FLIA Araxá, a primeira foi em Araxá mesmo. Espero que a próxima também volte a ser. Fica o recado, Afonso, depois que essa pandemia acabar. Olha, eu acho que para me apresentar, para não ficar aqui dizendo que livros eu escrevi ou no que eu sou formada, porque eu acho que isso a gente encontra, quem tiver interessado encontra no Google, eu acho que a melhor forma para saber alguma coisa de mim é mesmo lendo os meus livros, porque o que mais importa sobre mim está nos meus livros. E eu estou falando isso para dizer que é também por isso que eu escrevi Vista Chinesa. Porque eu sou mulher, porque eu cresci no Rio de Janeiro, então eu cresci ouvindo violências verbais desde muito pequena, porque a gente... quando começa, mesmo antes de começar a sair sozinha na rua, mas vamos dizer, eu comecei a andar de ônibus, a me locomover sozinha pela cidade aos 11 anos, e era o tempo todo. Andar no ônibus, para mim, era sinônimo de ter medo de que alguém passasse a mão em mim, porque isso acontecia o tempo todo. Então, faz parte de quem eu sou, da minha subjetividade, essa violência, né? Eu acho que todas nós, mulheres, somos marcadas por essa violência, né? E aqui no Brasil, mais do que em outros lugares. Então, passei por diferentes violências, nunca por um estupro como esse que está descrito no livro, mas essas inúmeras violências que acontecem de diferentes formas e que, mesmo aos 43 anos, elas continuam acontecendo e podem ser pequenas violências verbais ou físicas, ou podem ser violências dentro do nosso meio literário, por exemplo, porque as mulheres continuam sendo menos bem tratadas do que os homens, as escritoras mulheres continuam tendo menos espaço do que os homens, isso também é uma forma de violência. Então, tudo isso são marcas muito fortes em quem eu sou. E isso está em todos os meus livros. Em todos os meus livros aparece essa violência contra a mulher. Vista Chinesa é um livro mais fortemente e explicitamente sobre isso, porque uma das minhas melhores amigas foi estuprada quando foi correr na Vista Chinesa, que é um lugar emblemático no Rio de Janeiro, em 2014, que era um ano em que todo mundo só falava bem do Rio de Janeiro, porque foi o ano da Copa do Mundo e era também um ano em que a cidade estava se preparando para receber as Olimpíadas. E foi algo que chocou todo mundo que estava à volta, claro, porque foi muito violento. E então eu resolvi transformar essa história num romance, alguns anos depois. Na verdade, eu tive a ideia logo depois, mas eu só transformei em romance alguns anos depois, porque é o meu modo de escrita, né? Não porque eu acho que uma forma é melhor do que a outra, mas porque o que me interessa como escritora é explorar a ficção, né? Então, me perguntar de que forma a ficção pode
tentar responder, ou pelo menos colocar a pergunta sobre esse horror, sobre esse indizível que é o que leva um homem a achar que é dono do corpo de uma mulher e que pode fazer literalmente o que quer com aquele corpo, né? Então, por isso, um romance. Agora, em termos factuais, né, em termos do acontecimento, se é realidade ou se é ficção, aí eu acho que nem faz diferença, entende? Então, eu acho que... Porque, na verdade, é a realidade, né? É isso, é a realidade. Depois, a questão de se é ficção ou não é como nós tratamos isso em termos de escrita. E mesmo assim, pronto, também há muitos argumentos que a gente poderia usar aqui na diluição dessas fronteiras, né? Mais ou menos, enfim, mais ou menos isso como apresentação. Ok. Bom, de qualquer maneira que a gente fica assim, né? Isso chama para todos nós que temos uma responsabilidade social, seja na área das leis, como da magistratura, como é o caso do Wagner, seja na área da escrita, né? Quer dizer, há uma responsabilidade, de qualquer forma, muito grande com relação a jogar esse assunto para fora, né? Mexer, tocar as pessoas com esse assunto. Acho que, de alguma maneira, é muito forte. Eu acho que todos têm um grande papel, viu, Tatiana? Tanto na literatura, né? Por esse é um caso completamente inventado, mas Claro. ele responde uma demanda social muito forte. Eu acho que é um pouco o que a Najara faz, quer dizer, a Najara tem um papel social, que é uma militância política, né? Onde ela está ali sempre cobrando esse tipo de coisa. Eu me lembro que ela postou coisas e fez mesmo fala sobre aquela atitude do deputado estadual, né? Mamãe Falei, aqui de São Paulo, sobre aquela viagem que ele fez, né, à Ucrânia, né, e voltou de lá falando aqueles horrores todos sobre as mulheres ucranianas. Eu me lembro um pouco que a Najara se bateu bastante sobre isso, não só nas redes sociais, mas também presencialmente. Eu queria que a Najara entrasse aqui na nossa conversa, falando um pouco, né, do seu trabalho, enfim, né, do que você já tem produzido e tudo mais. Olá a todas, todos que nos assistem. Estou aqui, primeiramente, agradecendo ao convite. É uma honra estar aqui debatendo novamente com Wagner, com Tom Farias, que tanto admiro. Tem um trabalho fundamental para a gente pensar Brasil, pensar literatura. Carolina Maria de Jesus, que eu estou me debruçando agora bastante sobre essa biografia. E um prazer também estar aqui com Tatiana Levi, que estou conhecendo agora, e a importância fundamental desse trabalho também para a gente pensar gênero. Me apresentando, sou Najara Costa, socióloga, mestra em Ciências Humanas e Sociais, e agora estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, onde eu pesquiso a questão das mulheres negras, né, dessa identidade política de mulheres negras. E esse é um ponto que, enfim, eu trago um pouco da minha vivência para fazer esse estudo também, né? Porque eu acho que, como o Max Weber coloca, a gente vai até a pesquisa, mas essa pesquisa pode trazer um pouco dessa vivência, mas a gente tem que ter esse distanciamento sociológico até para fundamentar e entender essa realidade mais abrangente. Bom, eu fui candidata a prefeita aqui de Taboão da Serra em 2020, né? E no ano a gente está vivendo um momento muito complexo de Brasil, onde, enfim, o acirramento das tensões políticas tem tudo a ver quando a gente fala da questão de gênero, né? O próprio assassinato da Marielle Franco, que foi um feminicídio político, né? Porque é um corpo negro matável, né, de uma mulher que foi cria da favela da Maré, como ela mesma se posicionava e articulava politicamente. Muitas pessoas faziam
essas denúncias sobre as milícias, enfim, sobre esse modelo de gestão paralela do Estado, mas o corpo de Marielle era esse corpo matável, né? E por isso se assassina Marielle, e no entendimento de que isso não daria muita coisa, de que não, enfim, não teria a repercussão que teve. E é desse momento que surgem aí muitas sementes de Marielle, né? Eu me considero também uma semente nesse sentido, mas a gente está fazendo política desde sempre, né? Toda a nossa vivência nas periferias e as vivências de essas demandas pela sobrevivência é muito o que é a política, né? No dia a dia, né? O preço do feijão, é a luta pela sobrevivência, enfim, é você estar se posicionar nos lugares onde constantemente há esse silenciamento, né? Há esse silenciamento desde a nossa criação, da forma como a gente tem que se sentar, da forma como a gente tem que falar com as pessoas, da forma como a gente tem que se submeter a determinadas questões, e enfim, desde do pai, do irmão, depois, né, enfim, a criação em si, né, esse modelo mais de construto social. E se a gente pensa na realidade das mulheres no Brasil, é muito importante também que a gente remeta ao que foi esse processo de colonização, né, de Brasil, que foi fundado, né, o Brasil é fundado a partir do genocídio negro, e indígena, mas muito também a partir do estupro de mulheres negras, mulheres indígenas, e há uma construção de um Brasil cordial, um Brasil amistoso entre as raças, né, um Brasil que enfim, nos anos 30 aí do século XX foi muito construído a partir de um mito de democracia racial, né, onde aqui a escravidão teria sido mais branda por conta da relação Casagrande-Senzala, enfim, do que foi em outros países, né, sempre fazendo esse paralelo com os Estados Unidos, como se aqui, pelo fato de não termos tido leis segregacionistas, como houve ali nos Estados Unidos, né, como as leis Jim Crow, como se aqui a escravidão fosse mais branda, né. Só que não existe racismo bom, né, esse racismo no Brasil, ele é muito... ele é muito... o Brasil é um país onde o racismo deu muito certo, né? Porque ele é muito sofisticado. Quando a gente vai observar ali as nossas relações sociais, e aí se a gente pega os dados estatísticos, a gente vê quem é que está morrendo, né? E as pessoas negras, elas morrem cerca de 10 anos mais cedo do que pessoas brancas. A gente vê ali os dados socioeconômicos, onde as pessoas negras estão ali nos patamares mais baixos. E aí, quando a gente vai falar de mulheres, né, a gente também tem que lembrar que mulheres negras também estão numa situação muito pior, né, haja vista que o feminicídio, inclusive no contexto de pandemia, aumentou de forma absurda, né, acho que dobrou, né, pelos dados, dobrou esse feminicídio sobre as mulheres negras. Então, essa violência que a gente vive, né, acho que não dá para falar muito de racismo e de machismo, enfim, de violência de gênero, se a gente não abarca a questão do trabalho não pago, do trabalho não remunerado, que é o que as mulheres experienciam, né, no seu cotidiano. Então, eu gosto muito de uma autora que é a Silvia Federici, que ela traz muito essa leitura do quanto as mulheres trabalham de forma que o homem, né, possa fazer esse trabalho de forma nas fábricas ou, né, enfim, no escritório, seja onde for, mas que a mulher dá conta desse espaço doméstico para que esse homem possa ser bem-sucedido no trabalho, né? E como isso é invisibilizado na nossa sociedade, como é visto como um trabalho menor ou até não visto como trabalho, né? Quando a gente vai falar das mulheres negras e periféricas, isso é muito pior, né? Porque as mulheres negras ganham 1/4 do que ganha um homem branco, né, e isso está posto, né, isso não muda, são dados que, enfim, a gente tem uma luta por ações afirmativas, uma luta pelos direitos das mulheres, mas é algo que não muda, né, e quando a gente vai falar da realidade política, então, é absurdo, né, porque existe ali uma lei que trata das cotas para concorrência na política, mas não que é uma lei que não se efetiva na prática, né? Porque são cotas para que as mulheres possam disputar politicamente, mas muitos partidos colocam mulheres para serem laranjas,
né, para dizerem que estão incluindo as mulheres, os negros, mas no fundo não dão estrutura para que essas mulheres sejam eleitas, né? Então, enquanto a gente tiver esse modelo de política, né, esse modelo de sociedade, onde as mulheres estão numa situação de subalternidade, onde a gente não consiga nem ao menos falar desses assuntos e tratar, por exemplo, de políticas públicas, né, que é tão importante quando a gente tem mulheres que defendam outras mulheres, né, não que negros vão defender negros, né, porque muitas vezes não é isso que acontece, ou que mulheres vão defender políticas para as mulheres, mas é muito importante que a gente tenha essa representação para que a gente também trace outras estratégias para a gente pensar a política e pensar o cotidiano, né? Porque é na periferia, né? Como diz Racionais, é da ponte para cá onde a questão pega, né? E onde políticas públicas não chegam, né? O Estado ele chega de forma ostensiva, de forma, enfim, a partir dessa violência policial, mas onde políticas públicas não são construídas. E essas mulheres, muitas vezes mães, solo, enfim, que são ultra exploradas, né, por enfim, hoje as relações de trabalho são muito mais precárias e são as mulheres as primeiras a serem dispensadas, né, quando há qualquer crise. Isso reflete muito na nossa relação cotidiana e faz com que a gente não saia desse lugar de subalternidade, né, porque enquanto a gente não tem elementos, né, enfim, quando a gente vai ao supermercado com fome, a gente compra errado, né? E quando a gente quando a gente vota também sentindo fome, a gente vai votar errado também. Então, é uma questão mínima que não está sendo atendida, e aí a gente não consegue mudar qualquer relação quando não há ali os direitos básicos sendo atendidos. Então, é muito essa luta que a gente está travando, colocando a periferia como centro também para pensar nessa estrutura e na mudança dessa estrutura. Opa! Obrigado, Najara. Eu queria até pegar o gancho dessa fala da Najara, né? E há um dado, como ela tocou muito, né, Tatiana e Wagner, muito na questão, né, da corpo da mulher negra, né, dessa questão da violência, dessa exploração, né, dessa situação vivida pela mulher negra. Há um artigo no teu livro, Wagner, que fala do femirracídio, né? Enfim, é um dado novo, né? Quer dizer, é uma nomenclatura nova dentro desse contexto todo, sobre a questão da violência contra a mulher. Você poderia explicar um pouco para nós desse termo, do femirracídio? Claro. Por favor. Claro. É o seguinte, Tom, a primeira vez que eu escutei a palavra feminicídio, eu não sabia o que era, e eu intuí o que significava. Feminicídio, né? É o assassinato de mulher. Por quê? Mulher porque é mulher. Aí deu para intuir. Quando eu escutei o termo femirracídio a primeira vez, eu achei uma palavra assim forte, com muito R, meio pesada, e eu não intuí imediatamente o que era. Aí eu fui no professor Google pesquisar, encontrei um trabalho muito interessante que explicava a raiz e tudo mais, e o femirracídio é o feminicídio dirigido à mulher negra, né? A mulher negra porque a mulher negra. E quando a gente olha a estatística até agora revelada, há assim uma seletividade muito grande com relação a faixas etárias, né? A faixas etárias e a questão da cor, né? A mulher negra ela está muito mais sujeita a ser vítima de um feminicídio do que a mulher branca. E como todos esses assuntos envolvendo a violência de gênero, porque eu, no início que eu comecei a estudar e a pesquisar, eu dizia, puxa, a violência de gênero é um continente do saber, tem muita coisa demais. Quanto mais a gente olha, a gente chega à conclusão, hoje eu digo, olha, não é um continente, é uma galáxia. Há muitos temas, subtemas e tanta coisa que a gente precisa compreender, né, para entender esse mundo de desigualdade, como é que esse mundo de desigualdade e de necessidade de empoderamento da mulher na nossa sociedade, porque a equação é exatamente essa. Quanto mais a mulher estiver empoderada, menos violência, né, ela, enquanto grupo, estará exposta. Então, a gente precisa olhar sempre
essas coisas todas e para conhecer para atuar sobre o problema, para ter políticas públicas, como bem lembrou Najara, que é fundamental termos políticas públicas. O debate é importante, a gente não pode parar de ter esse debate aqui no Festival Literário de Araxá, em todos os espaços que a gente tiver, nas escolas, onde a gente tiver espaço, na família, nas rodas, a gente tem que falar do tema porque ele é emergencial, ele é urgente, as pessoas precisam ser tocadas para essa gravidade. As mulheres são assassinadas porque são mulheres todos os dias, sem uma base de pelo menos 3 por dia na média no Brasil, minimamente, né? Mas nós não ficamos uma semana sem saber algum caso drástico que nos choca mais do que o que vem usualmente. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por notícias tristes, trágicas de mulheres que se tornam vítimas e, na maioria das vezes, na mão de seu companheiro, seu ex-companheiro, do marido, do ex-marido, ou de pessoas de sua própria família, ou muito próximas de si, pessoas que, a rigor, deveriam protegê-la, né, e nunca fazer o que acabam fazendo. Né? Mas o femirracídio é importante porque ele, dentro do tema da violência de gênero, a mulher está sujeita a ser vítima de um homicídio porque é mulher, porque é o ódio dirigido a ela por ela ser mulher, e se ela for uma mulher negra, a estatística, então, a desfavorece. Né? Ela junta vulnerabilidades. Eu moro no Rio de Janeiro, e no bairro que eu moro tem uma praça, aliás, são 2 praças, e tem umas pessoas em situação de rua que transitam de uma praça para outra. E tem um casal que o marido é violento, o companheiro é violento, e, de vez em quando, ele agride a mulher. Eu já chamei a polícia algumas vezes, a polícia vem, aquela coisa toda. Mas por que eu trouxe esse exemplo? É só porque a gente está falando de pessoas que acumulam em si essas vulnerabilidades. Essa mulher, ela é negra, ela não é idosa, mas ela já não é jovem, ela tem um companheiro violento e, para juntar tudo, ela é portadora, quer dizer, ela é deficiente, ela é muda. Então, ela chegar numa delegacia ou chegar na polícia, a comunicação já é um grande problema, por conta dela ser muda. Mas mesmo se ela não fosse muda, já tudo seria muito difícil, porque a população de rua, é o dia que ele bebe, que ele tomou a cachaça, eles brigaram, ela também provocou, aí aquela coisa toda. Então, é sério o caso da minha vizinha que está na porta do lado da minha, como para mim é igualmente sério o caso dessa senhora que eu estou dando o exemplo agora. São mulheres em situação de desvantagem. Quando elas acumulam desvantagens, elas ficam numa situação ainda mais corda bamba mesmo, né? E a gente tem que estar alerta para isso tudo e metendo a colher sempre que for necessário, e sempre será, toda vez que a gente for chamado a uma situação dessa natureza. Obrigado, Wagner. Eu acho que a Tatiana já falou ali no início muito dessa coisa, né, que a literatura dela, né, quer dizer, o modus operandi dela de escrever reflete um pouco o que está na ficha chinesa, né, Tatiana? Ou seja, você mete sempre a colher, literariamente falando, né, nesses assuntos que a sociedade tanto assim tem sido impactados com ele, né? E aqui tem uma passagem da Antônia Pellegrino que fala que sobreviver a um estupro não é vergonha, mas é vitória, né? Quer dizer, o que se perpassa na sua literatura, quer dizer, além do sentido ficcional de você, a escritora que você né, com a importância que você tem, a voz literária que você tem para o Brasil é muito forte, é muito importante, de uma maneira geral, né? Quer dizer, como é que foi, como é que é ter essa visão de que sair do estupro é uma vitória, né, diante de tanta violência que já a palavra estupro já é violência. Imagine a prática do estupro em si, né? Mas como foi visto essa questão para você e como isso dialoga com a sua produção anterior, gentileza? Porque o estupro é um trauma
muito grande, né? Então, assim, eu acho que tem o sobreviver em dois aspectos, né? Porque tem o sobreviver de fato, porque muitas mulheres morrem numa situação de estupro, né? Muitas mulheres são assassinadas, então muito estupro vem acompanhado de um feminicídio, mas também sobreviver no sentido de voltar à vida de alguma forma, porque aquela mulher que é estuprada, ela morre num certo sentido, né? Ela não volta a ser quem ela era, né? É um trauma que marca profundamente, que divide aquela vida em dois, né? Antes do estupro e depois do estupro. Aquele corpo nunca mais volta a ser o mesmo, mas por dentro aquela mulher nunca mais volta a ser a mesma também, né? É uma mulher que vai ficar com muitos medos, que vai ficar fraturada por dentro, que é uma mulher que foi violentada, então ela vai pensar naquilo todos os dias, né? Ela, de alguma forma, ela vai ser violentada todos os dias, porque o trauma é isso, né? O trauma é algo que se repete diariamente, não é algo que fica no passado. Então, o estupro não é um acontecimento que, para o estuprador, aquilo pode ficar só no dia que aconteceu, só no dia em que ele cometeu o crime. Mas, para a vítima, é algo que se repete diariamente, não é algo que a gente possa deixar no passado, né? Então, sobreviver nesse sentido, porque você lida diariamente com essa morte, né? Então, a mulher estuprada, ela lida diariamente com a morte daquela mulher, da mulher que era antes do estupro. Então, ela tem que se refazer, ela tem que se reconstruir. E muitas vezes ela não consegue, né? Ela não consegue porque realmente é uma destruição, né? E muitas vezes ela não consegue porque ela não tem suporte para isso, né? Porque a sociedade não dá suporte para isso, porque a sociedade não dá psicólogos para essas mulheres, porque essa mulher, quando vai denunciar, muitas vezes ela encontra uma polícia que vai zombar dela em vez de ajudar, que vai dizer que ela merecia aquilo, ou que vai dizer, não foi estuprada nada, né? Que vai negar o que ela está dizendo. Então, ela não vai encontrar suporte. Muitas vezes ela vai ser, na verdade, acusada daquilo, porque vão perguntar que roupa ela estava usando, onde ela estava, em que lugar ela estava, o que ela fez para merecer aquilo, né? Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não vai nem conseguir falar sobre isso. E como a gente vai voltar à vida sem falar, sem nomear o que aconteceu com a gente? É impossível. Eu acho que isso está lá desde, né? A vida, ela surge com verbo. Então, se você morre naquele estupro, você só vai sobreviver, você só vai voltar à vida se você conseguir nomear aquilo, se você conseguir contar a violência pela qual você passou. Mas a gente vive numa sociedade que não quer ouvir, que não quer que a gente fale, né? Então, para mim era muito importante nesse livro, que foi baseado na história da Joana Jabassi, que é essa minha amiga, cujo nome está no livro, porque ela pediu para colocar. Eu quis muito falar sobre essa morte dessa mulher, mas eu também quis falar dessa volta à vida, sabendo que é uma volta à vida diferente, que é uma mulher que volta diferente, né? Ela nunca vai voltar igual. Como eu vejo nessa minha amiga, que ela voltou à vida, que ela tem os filhos dela, que ela tem o trabalho dela, que ela é uma mulher bonita, forte, etc. Mas ela tem essa marca. E essa marca ninguém tira dela, entendeu? Mas é claro que ter o suporte, poder ter pessoas à volta, poder falar sobre isso, poder ter me contado sobre isso, eu ter transformado isso num livro, ela poder colocar o nome dela no fim, tudo isso ajuda porque dá um significado, ressignifica aquela violência, né? Então, assim, não repara no sentido de, não anula a violência, não faz com que ela não tenha sofrido aquilo, mas pelo menos ressignifica e faz com que volte à vida, né? De alguma forma. Então, eu acho que a literatura, para mim, ela tem, como leitora mesmo, sabe? Na minha vida, ela tem muito esse papel,
de me ligar à vida, mesmo quando ela é muito cruel, quando ela fala de coisas muito duras e muito tristes. A boa literatura, para mim, ela desperta esse contato com a vida, como se eu sentisse algo pulsando dentro de mim. Então, pode estar falando de uma coisa triste, pode estar falando de uma morte, pode estar falando da guerra, pode estar falando de, não sei, de dores muito profundas, mas ela ativa algo em mim que tem a ver com a vida. Então, por isso que eu quis escrever esse livro também, para falar não só dessa dor, mas também falar da possibilidade de vida para essas mulheres que vivem com essa dor. A história te encontrou, né, Tatiana? De alguma maneira, né? Você falou que a vida é um verbo, né? Eu acho que foi isso que você disse, né? Começa com o verbo. Enfim, assim, verbo é movimento, né? Então, quer dizer, verbo é ação. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que o que eu sinto, assim, são duas vitórias, né? Na verdade. A vitória da personagem que inspirou a Vista Chinesa e a vitória da Tatiana, né? Que conseguiu colocar isso no papel. De qualquer maneira, me parece também que você conseguiu se vitoriar na sua lembrança de ônibus, quando você estava falando no início, né? Dos abusadores dos ônibus, que existe até hoje, né? De alguma maneira, né? Então, eu acho que isso tudo vem nesse pacote e a gente só precisa saber como é que arruma isso no pacote direitinho para continuar vivendo a vida, né? Então, acho que parte um pouco por aí. E vou te dizer, vem com uma certa fúria mesmo, sabe? Porque eu acho que é algo que vai se acumulando dentro da gente e que muitas vezes, que na maioria das vezes é calado, né? E é tão silenciado que a gente fica achando que é culpa nossa. Essa coisa dos ônibus, por exemplo, eu achava que era uma coisa que acontecia comigo. Então, acontecia tantas vezes que eu achava que eu atraía isso, que era uma coisa minha, que tinha em mim, que tinha nascido comigo, que eu atraía. Até descobri, muitos anos depois, que aquilo acontecia com todo mundo, né? Com todas as mulheres, né? Então, tem uma coisa que foi ficando acumulada e que, de repente, quando sai com uma certa fúria mesmo, entendeu? Que é uma coisa, tipo... revoltada, porque tem que ser revoltada, porque não pode ser assim. A gente está em 2022, não pode mais ser assim, mas continua sendo, entendeu? Tem gente que acha que a gente tem que calar, tem muito homem que acha que já chega com essa história, muita mulher também que acha, já chega dessa história de feminismo, já chega, já deu, sabe? Já gritaram aí durante 7 anos, agora já chega. E, cara, não chega, só chega quando acabar. Agora, quando acabar essa violência, Acaba quando termina, né? Senão não quer terminar, né? Eu acho que o Brasil acho que é o único lugar do mundo que você tem tanta placa em condução, né, sobre abuso, né? Acho que é o metrô, ônibus, enfim. Todo lugar tem placas de abuso, né? É tão frequente, eu já presenciei. É tão frequente isso que é uma coisa realmente absurda, né? Mas, e Najara, acho que a tópica aqui do assunto, acho que é esse, quer dizer, acho que como a literatura, né, em si, né, como a academia, de alguma maneira, assim como o magistério, quer dizer, como essas coisas, a cultura, de alguma maneira, que está sendo tanto vilipendiada, né, hoje no Brasil, né? Como esses elos podem permitir criar uma nova sociedade. Um pouco isso. É a transformação lá da magistratura, do pedagógico, ou seja, né, do sentido do saber em si, né? Eu acho que seria isso um pouco também do caminho nosso, né, Najara? Com certeza, acho que a fala da Tatiana, falar sobre violência de gênero desperta em nós, assim, muitos gatilhos, né? A gente é violentado, nós somos violentadas, né, desde que a gente nasce, assim. Essa separação, né, esse construto do que é ser mulher na sociedade, enfim, do que a gente imagina, né, na escola, dos meninos desde cedo, que a gente vivenciou, assim,
passar a mão nas meninas, e o quanto aquilo era constrangedor, e o quanto aquilo era silenciado, e depois nos ônibus, indo ao trabalho, depois andando à noite na rua, ou até mesmo de dia, né, com as piadas, com as ofensas, com o jeito de fazer com que sejamos enxergadas como um corpo mesmo, né, como algo como um corpo que não é nosso, né, como um corpo que pode ser violentado a partir das ofensas verbais, né, do passar a mão, enfim, de sermos molestadas, enfim, é muito difícil, isso dispara muitas coisas ruins mesmo, né, será que eu estou atraindo isso, essa roupa? A gente pensar 1 milhão de vezes para sair de casa, a gente não deveria pensar assim, né? As mulheres negras já pensam na questão, né, de serem confundidas, né? E ainda existe uma leitura, né, do que foi a construção também do que é a mulata no Brasil, né? A partir muito de uma construção mesmo de ultrasexualização sobre o corpo das mulheres negras. Então, isso foi construído também, né, foi um projeto de nação, a gente nunca pode perder isso de vista, né, isso não está dado, né, isso é construído diariamente pelas novelas, né, o lugar onde estamos, né, pelos meios de comunicação como um todo, enfim, pela lógica até mesmo das escolas, né, dos livros didáticos, enfim, da forma como você separa homens e mulheres e como você educa homens e mulheres, né, meninos e meninas. Então, parte muito dessa lógica mesmo, de a gente pensar numa outra educação, né, enfim, que a gente traga essas questões até mesmo para a gente desconstruir, né, porque acho que, como professora também, eu percebo que muito do que a gente pode desconstruir na sala de aula vem a partir da nossa formação, né? Porque você pode até pegar um livro que seja racista, ou que trate da questão da mulher de forma sexista, enfim, misógina, mas se um professor conseguir fazer aquela mediação, né? Se você tiver, enfim, bons exemplos em casa também, que você consiga preparar essa pessoa para viver numa sociedade que é racista, que é machista, a gente consegue empoderar, né? Que é o que o Wagner estava falando bastante, né? Esse empoderamento é algo importante, não é a única coisa, né? Porque não basta você empoderar o indivíduo, sendo que a sociedade vai continuar sendo racista, né? E machista. A luta é para que a gente também construa uma nova sociedade, né? Onde a gente parta ali de políticas básicas, né? Acho que tem que começar de políticas públicas básicas, né? De atendimento, porque até chegar no feminicídio, muitas vezes aquele... Bom, acho que a nossa Najara congelou, ali caiu. Wagner está me ouvindo bem, né? Ouvindo bem, estou aqui. Tatiana. São construções que a gente precisa desconstruir para poder resseguir esses papéis sociais, né, que enfim, definitivamente o lugar da mulher é onde ela quiser, né, não enfim, o lugar da mulher é na política, o lugar da mulher, enfim, dirigindo, sim, essas piadas, né, o quanto a gente desconstrói isso hoje também, né, sobre... muita gente diz que a sociedade está muito chata, que a gente não pode falar muita coisa, mas a gente está... são coisas que fazem com que a reprodução de uma lógica vigente, né? Então, se a gente não percebe isso e não trabalha isso, e não educa nesse sentido, as coisas vão continuar se reproduzindo, né? E aí é o menino que vai achar que pode mexer com a mulher na rua, pode desqualificar o trabalho da mulher, pode silenciar, né? Quantas vezes temos as nossas falas cortadas, né? Isso é muito evidente, assim, nos espaços, né, onde a gente pode se colocar ali, a gente é desqualificada de todas as formas e assim, silenciadas mesmo, né? E a gente vai ter que mudar isso, né? Se a gente quer, para a gente pensar nessa violência de forma mais extrema, né, do feminicídio, né, como a Tatiana coloca, a importância dos conceitos, né? A Bell Hooks fala muito disso, porque quando a gente não tem esse conceito, a gente não são, né? Por exemplo, até então a gente chamava de crime passional. Nossa amiga está congelando. Eu vou, Tati, eu vou fazer um gancho. Está congelando, está cortando o seu... Agora está cortando. Isso está cortando. Porque, quer dizer, o quanto a magistratura, né, Wagner Cinelli,
tem às vezes um olhar enviesado também sobre esses processos, né? O quanto atenua muito quando se trata dessas questões violentas, sobretudo envolvendo a mulher, né? Quer dizer, a mulher se sente às vezes mais vítima do que a vítima, né? Ou seja, parece que ela no sentido da culpabilidade dela, Tatiana, que eu estou falando, tá? Quer dizer, ao chegar a um aparelho de Estado, uma delegacia, enfim, né? Um equipamento do Estado, e chegar lá, você tem um homem que vai atender essa mulher, né? E aí, quer dizer, saber como ficam esses relatos em si, né? E como você que atuou bastante nesses casos, como é que a própria pessoa que chega, ela já chega acuada, gaguejando e sem saber direito como explicar para você, quer dizer, que é o camarada que vai dar tratamento, né, nesse caso, né? Enfim. A verdade é que a estrada que a gente tem que caminhar, ela é muito longa, né? E a gente tem uma sociedade machista, sim, e nós não temos ilhas de excelência, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, para todo lado, a gente vai ter exemplos ou resquícios desse machismo, desse tratamento que não deveria ser desigual, né? E que vai refletir quando a questão for a questão de gênero. Eu posso dizer assim, no estado do Rio de Janeiro, aqui no Tribunal do Rio, que a gente tem uma tradição de ter uma escola da magistratura, o novo juiz, quando chega, ele fica 4 meses imerso nessa escola e tem todo um treinamento, e a gente tem uma grade de disciplinas que a gente toca muito essas questões, né? A ideia é que com esse treinamento inicial e depois com o continuado, porque o juiz, ao longo de sua carreira, todo ano ele tem que completar X horas para poder estar apto a promoções e remoções, e esses temas são temas recorrentes, né, nas nossas pautas, para evitar a violência institucional. Ela pode existir, de vez em quando tem um caso ou outro que ganha imprensa, lamentavelmente, porque dentro da sala de audiências cabe ao juiz zelar por aquele espaço, e nesse sentido, que ele tem o poder de polícia, ele não pode permitir que o advogado ou a parte importune a testemunha ou a vítima, ou quem quer estiver ali vindo para dar suas declarações. E a gente sabe que ninguém vai feliz a certos lugares, né? Ninguém vai feliz para o hospital, ninguém vai feliz para a delegacia, ninguém vai feliz ao judiciário também, porque é uma casa da administração dos conflitos. Então, a pessoa que vem aqui ao Tribunal de Justiça, porque tem uma questão no Tribunal de Justiça, ou porque é testemunha, as pessoas não gostam de ser testemunhas. Eu tive uma experiência na Inglaterra, e lá eles têm muitas associações de vítimas, e essas associações de vítimas costumam ter uma salinha dentro das cortes. E essa associação de vítimas, o que elas fazem? Elas entram em contato com as testemunhas e as vítimas antes do julgamento chegar, e tem uma cartilha, tem uma política toda direcionada para aquilo, e fala assim: olha, eu sou da associação tal, e nós estamos entrando em contato para lhe convidar para vir ao tribunal, para que não seja na sua primeira vinda, naquele dia que está marcado, a sua primeira experiência no tribunal. A gente gostaria que você viesse, a gente quer apresentar o tribunal para você, a gente vai ter um bate-papo, Aí a pessoa, aceitando, ela vai lá, ela é recepcionada, ela ganha um tour pelo tribunal, é explicado para ela como é que as coisas funcionam, como é que acontece a sequência das perguntas. Então, ela recebe um briefing ali, é importante para ela. Baseado nessa experiência que eu vi, eu, em São Gonçalo, na Vara de Família, eu escrevi as dicas para as testemunhas de como se comportar em juízo, o que era esperado e tudo mais. Trouxe ao tribunal, na época, era o presidente Marcos Faver, ele gostou da ideia, e ele acabou aprimorando aquelas regras que ficaram para o cível e para o crime também, e acabaram virando uma política interna. Passamos a ter o Dia da Testemunha Estadual, né, e todos os mandados de intimação para testemunha passaram a ser acompanhados com aquela
mini cartilha, né? Preocupados com isso, com essa situação, essa violência institucional que não pode acontecer. Eu, antes de ser juiz, eu fui advogado. Eu fui estagiário e eu fui advogado. Então, algumas vezes, lá naqueles idos dos anos 80, início dos anos 90, eu vi algumas situações que eu não gostei. Situações dentro de sala de audiência, da forma como eu achei que o juiz foi rigoroso, excessivamente, com uma testemunha. Eu falo, testemunha, coitada, ela já não quer vir aqui no tribunal. Aí o dia que vem, ainda passa por uma situação daquela, fica difícil. Ela está vindo trazer um auxílio à justiça, para que aquela decisão, aquela sentença seja melhor fundamentada, para que se possa saber o que aconteceu, né? Então, é isso. Aí eu pensei, o dia que eu for juiz, e eu acabei virando juiz, eu vou procurar, no máximo, não ser aquele juiz que naquelas vezes eu vi e eu não gostei de ter assistido aquela situação lá atrás, exatamente lidando com testemunhas, né? Então, é isso. E, assim, aproveitando, que eu estou imaginando que a gente talvez esteja caminhando para o último bloco, né? Eu gostei muito de tudo que eu ouvi da Tatiana e da Najara também. Eu fiz algumas anotações. Se a gente pudesse ficar aqui mais umas 2 horas, ia ser ótimo, que a gente ia conversar muito, né? Eu vi a Tatiana falando anteriormente, a sociedade não quer ouvir, né, quando trata desses delitos, e eu passei, até por conta do livro e tudo, algumas pessoas às vezes me escrevem cartas ou fazem contato, algumas que eu já conhecia, e uma dessas pessoas que eu já conhecia falou para mim assim, Wagner, eu fui estuprada, e eu falo abertamente sobre isso hoje. Claro que lá atrás eu não falava, mas eu falo. E o que é interessante, que eu percebo, quando eu falo, as pessoas ficam chocadas comigo. Ela reclamava disso, porque ela superou aquela situação e ela passou a falar, como eu estou defendendo, que a gente tem que falar da violência de gênero, da desigualdade, tem que falar. Então, ela passou a falar, e aí ela disse que era muito comum me perguntarem várias coisas na sequência das conversas, perguntando onde é que eu estava, o que eu estava vestindo, que horas que era. Quer dizer, a gente, quando é vítima de um assalto, por exemplo, ninguém fica fazendo muita pergunta sobre o que você facilitou ou criou de oportunidade para o criminoso. Mas a mulher, vítima de um crime sexual, contra a sua dignidade sexual, contra a sua liberdade sexual, ela é duplamente vítima, porque ela fica sendo questionada. Ela fica, mas será que essa palavra dela é boa mesmo? Será que isso está certo mesmo? E ficam atrás dela, né? E uma outra coisa que também Tatiana falou, logo no início, que ela cresceu ouvindo violências verbais, né, desde muito pequena, e que andar de ônibus, né, era um problema, o risco, o perigo, a preocupação de passarem a mão em mim, e passaram a mão nela e um monte de mulheres, de jovens, a vida inteira, e nós não tínhamos uma figura criminal exata para isso, tínhamos uma figura genérica, né? Tinha uma contravenção penal que era do artigo 61, né? E aí você tinha também constrangimento ilegal, que também é só multa ou, eventualmente, uma detenção de poucos meses, ou no máximo 1 ano, e nada muito acontecia. Aí, nós, finalmente, em 2018, nós passamos a ter uma alteração na lei penal para a criação da figura do crime de importunação sexual, que a gente confunde muito com assédio sexual. Por quê? Porque antes dessa figura ser criada, se falava genericamente de assédio. Mas já temos o crime de assédio sexual, mas o assédio sexual que a lei fala é o assédio sexual quando existe relação de subordinação desse abusador em relação à vítima. Quando não existe essa relação de subordinação, aí não é assédio. É assédio de maneira genérica, falando assédio, mas é o crime de importunação sexual, que a pena é de 1 a 5 anos. Já melhorou, já é uma pena mais grave. O assédio, a importunação sexual, ela não chega a ser o estupro tem uma pena ainda mais grave, tem que ser mesmo. E onde é que acontece esse assédio? Carnaval, assédio, essa importunação sexual. O que é? O beijo forçado, é passar a mão, é sem ter autorização, apertar a pessoa, tocar a pessoa, contrariamente, né, a ela. No ônibus, é uma palavra que não é muito bonita de se dizer, mas encoxar, não sei o que, no ônibus, que é uma coisa muito ocorrente também.
no ônibus, no transporte coletivo em geral. Então, no Carnaval é um lugar que acontece, e como resposta, já desde 2017, 4 amigas cariocas lançaram uma campanha de Não é Não. Essa campanha foi crescendo e várias outras campanhas parecidas foram sendo criadas, né? Ou por grupos, ou por ONGs, ou até também por entes estatais, ou com apoio e de governo e tudo mais. E nós temos muitas campanhas, com muitos bordões. Assédio não pode ser a sua fantasia, ou não é a minha fantasia, e tantos outros títulos bacanas que chamam para a campanha. Então, para o Carnaval, a gente tem uma coisa nesse sentido legal. E qual é outro lugar que tem muito assédio? Transporte público. Muito assédio em transporte público. Aí chegaram a pensar no vagão rosa, vagão exclusivo, né? Que deu muita discussão. Eu diria não. A maioria das feministas hoje se coloca, já até lá atrás, contra o vagão rosa, embora tenha uma voz ou outra a favor. Mas a grande questão é, vagão rosa ou não vagão rosa, o que a gente precisa é falar desses assuntos para buscar outras soluções. Talvez a solução melhor não seja o vagão rosa, porque a mulher que não entrar no vagão rosa vai entrar no vagão que não é exclusivo. Ela vai estar com menos mulheres em volta dela. Ainda mais na superlotação das nossas... Dependendo do horário e onde for, é mais difícil. Mas a grande questão é, temos que ter políticas para isso. E acho que foi a Najara que chegou a falar da Marielle. A Marielle, lá atrás, trouxe uma lei nossa aqui no Rio de Janeiro, voltada para a questão, uma lei de 2018, de 4 de outubro de 2018, acho que é 6.415, lei local, Rio de Janeiro, né, tratando de uma política voltada para a questão do transporte. Várias outras cidades também fizeram isso. Não precisa de lei para ter campanha, mas o que eu sinto falta é de ter campanhas educativas que orientem, campanhas voltadas para que profissionais que podem esclarecer, como psicólogos, advogados, professores, pedagogos, indo às escolas, públicas. Tem, Wagner, eu acho que isso parte mesmo da escola em si, né? Acho que da nossa casa, né? Eu acho que começa também muito dentro da nossa casa em si. Acho que um pouco por aí. E acho que, assim, falar desses assuntos é importante e, como diz Najara, que ela é recorrente na fala dela, políticas públicas. Precisamos de políticas públicas. Que políticas públicas vamos desenhar? Eu não sei, mas coletivamente precisamos fazê-las e aprimorá-las, né? Isso é natural, né? Mas é isso. Eu só lhe pergunto, Tom, é a minha última intervenção antes do final? Eu acho que sim, porque... Provavelmente, né? Por que eu o meu ponto eletrônico aqui invisível, né, já me diz assim, já estamos no final. Já passou do horário. Olha só. Eu queria, assim, só por uma questão de 1 minuto, para fazer assim, a minha despedida de fala, dizer o seguinte, eu adoro ler e escrever. A vida inteira foi parte da minha vida e eu tenho muito orgulho, viu, Tatiana? Porque a minha filha Gabriela, de 17 anos, nasceu para escrever. Então, é uma menina que há 2 anos lançou o livro dela de poesias, que o Tom conhece, que é Para Nunca Se Sentir Só. E ela agora está terminando o outro. E quando eu fiz o meu Metendo a Colher, para terminar, na parte dos outros textos, eu falei para minha filha, Gabriela, você não quer fazer um poema para o meu livro, não? Pega lá o videozinho de animação que eu tenho de 5 minutos, da história de violência contra a mulher, e se inspira lá. Ela assistiu, e no vídeo tem um trecho da delegacia, que a mulher vítima, ela vai para a delegacia, ela está na porta da delegacia, ela vai desistir. A amiga liga e fala, entra lá dentro. Ela entra. É um ambiente adverso, só um homem para cá, um homem para lá, dão um papel para ela extremamente burocrático, depois que ela preenche o papel, esse policial pega e bota numa pilha enorme do lado aqui. Aí, inspirada nisso, Gabriela escreveu a poesia Dominó. E Dominó é o seguinte, porque são várias folhas, né? Nessa pilha gigante de reclamações das mulheres. Sobre folha, folha debaixo de folha. Depoimentos acumulados, anos reduzidos a frases, palavras, ponto final, à espera da vítima de colocar um ponto final nesses anos reduzidos e depoimentos acumulados. Medo do delegado, esquecer a janela aberta e todos aqueles anos de injustiça
escaparem, por acaso, perdendo-se em espiral. Mas folha sobre folha, debaixo de folha. Histórias de dominação em efeito dominó, derrubando vida atrás de vida, atrás de vida, atrás de vida. Silenciadas pelas pilhas nunca recorridas que crescem silenciosamente nas delegacias. Mulheres à espera, feitas taciturnas pela espera. É isso. Bom, tem que puxar, né, essa menina, né? Bom, a gente está realmente chegando ao fim. Eu queria te agradecer, passar um pouco da palavra para a Najara, que, né, teve ali alguns congelamentos na fala dela. Eu acho que essa questão, né, do auxílio à justiça, né? Acho que a gente, de qualquer maneira, o livro do Wagner, Metendo a Colher, prestam esse auxílio à justiça de alguma maneira, dessas informações. Eu acho que a vista chinesa também, da Tatiana Levy, acho que também cumpre esse papel, né? Então, assim, muito rapidamente, queria que a Najara falasse e já se despedisse, depois eu passo para a Tatiana, a gente encerra a nossa mesa aqui, tão empolgante, como diz o Wagner Sinelli, ia ficar aqui umas 2 horas, né, falando sobre isso, e a gente ia botar toda a programação agora a seguir da Flier Araxá, mas, enfim, nós somos nós mesmos, né? Ubuntu. São muitos os temas, né? Quando a gente fala de violência de gênero, a gente pode falar da violência obstétrica também. Mulheres recebem menos anestesia, inclusive mulheres negras no momento do parto. Nós podemos falar da dificuldade que é das mães trabalhadoras de conseguirem creche, ou até mesmo de conseguirem, enfim, o contraturno escolar também, que não é oferecido pelo Estado, que também é uma política importante, né, para a gente pensar, porque hoje é uma realidade, né, a questão da tripla jornada de trabalho, o fato de serem muitas mães solo, ou até mesmo do fato de uma pessoa simplesmente trabalhando na casa não ser possível, né? Hoje tem que ter muitas outras pessoas trabalhando, enfim, e é uma realidade essa questão das mulheres, enfim, trabalharem fora, especialmente para darem conta dessa realidade dramática que a gente está vivendo, né, da economia do país, né, onde o índice de inflação é altíssimo. Então, falar dessa violência de gênero é falar dessa nossa realidade, dessa vivência cotidiana, da nossa educação, daquilo que a gente enfrenta cotidianamente, mas é também lembrar o quanto a gente precisa construir um outro modelo de justiça, de sociedade, né? Pensar, enfim, nesse enfrentamento que é muito difícil de ser feito, né? Porque essa violência psicológica, muitas vezes, não faz com que a gente consiga, enfim, assimilar essa necessidade de sair dessa situação, né? O quanto é difícil para mulheres que enfrentam essa violência psicológica ou até mesmo, né, violência física, saírem de uma relação abusiva por conta da questão financeira ou por conta de estar tão destruída emocionalmente, por não ter apoio da família, não conseguir nem às vezes colocar aquela questão de forma que as pessoas entendam aquela realidade de violência constante, né? Então, não acreditar em si também, né? Então, é o que eu volto a dizer, assim, são muitos os gatilhos quando a gente fala de violência, porque a gente vive isso a vida inteira, né? E aí trazer esses depoimentos, né, pessoais, e trazer isso no âmbito da literatura, enfim, trazer a obra do Wagner, que é tão importante para a gente elencar esses pontos, né, onde a gente precisa meter a colher, falar dessas questões, falar de antirracismo, falar de violência contra a mulher, falar de feminicídio e abrir esse debate para que a gente construa, né, o quanto isso é importante e o quanto isso incomoda, né, incomoda a gente, né, mexer nessa ferida que está ali, mas que, enfim, de uma sociedade que não quer mudar, né, porque mudar vai ter que envolver muita coisa, né, vai ter que envolver vários aspectos de educação, enfim, de pensar no quanto isso se reflete na reprodução, né, de uma vivência e uma reprodução de uma assimilação sobre esses papéis sociais e o quanto a gente precisa caminhar para um outro modelo de sociedade, né, esse modelo patriarcal, né, violento, né, uma sociedade, enfim, que tem aí que tem esse passado de escravidão, de escravização de quase 400 anos, mas que ainda persiste muitas das coisas, né, muito desse patriarcalismo, muito
dessas violências muito, muito reproduzidas ainda no nosso cotidiano, né? Esse trabalho doméstico, né? A questão desse trabalho não remunerado, ou até mesmo esse trabalho doméstico, né? A gente está vendo vários relatos de semi-escravidão no Brasil, né? Com pessoas que trabalham em casas de família, né? Entre aspas, e que são vistas como pessoas da família, mas que não têm direito a, por exemplo, herança, né? Então, são pessoas da família, quase da família, mas não têm direito à herança, e é um trabalho de semi-escravidão, análogo à escravidão, né? Que cor essas pessoas têm, né? Que gênero essas pessoas têm. Então, é muito desse pensamento ainda colonial que persiste na nossa realidade brasileira. E aí, finalizar dizendo que a gente precisa mudar isso, e a gente só muda metendo a colher e falando desses assuntos. E agradecer mais uma vez a Fli Araxá, esse convite, ao Tom, ao querido Wagner, a Tatiana, por esse debate tão importante. Obrigado, Najara. A gente realmente está chegando aqui ao fim da nossa Fli Araxá. Antes de terminar, eu ouvi ainda um minutinho para que a Tatiana também pudesse se despedir. Mas falando assim dessa conexão, né, Tatiana? Você falou a gente fala de um símbolo do turismo brasileiro, que é a vista chinesa, né? Ali compreendendo a Floresta da Tijuca, né? do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, ou seja, uma situação de uma pessoa que foi violentada, uma pessoa de classe média, enfim. Eu fico imaginando as vozes das pessoas que não têm uma Tatiana Levi que possa escrever sobre os casos delas, entendeu? E que são milhares, né? Que acontece basicamente quase todos os dias no Brasil. Então, assim, fechando essa nossa mesa aqui de conversa, passo a palavra para a Tatiana Levi. E que é a grande maioria, né, Tom? A grande maioria dessas mulheres, infelizmente, não tem esse acesso. Mas a gente também sabe que nos últimos anos anteriores ao governo Bolsonaro, essas mulheres estavam ganhando voz, né? Essas pessoas que vivem na periferia e que sofrem muito mais, não só na periferia, porque no Rio de Janeiro as comunidades elas também estão dentro do centro urbano, né? Elas estavam ganhando muito mais acesso à educação, né? Então, as mulheres negras de baixa renda, elas, sem dúvida, elas sofrem muito mais. Se a gente vir os números, elas são muito mais estupradas do que as mulheres brancas de classe média ou de classe alta, embora seja um crime que passe por todas as classes, né? A violência de gênero, ela passa por todas as classes, mas acontece mais, como a gente já falou aqui, com as mulheres negras e com as mulheres de baixa renda. E só que a gente estava um movimento muito importante, que a nossa literatura mostra isso, a nossa literatura reflete isso, né? E eu acho que a Fli Araxá está mostrando isso, né? Aí com essa homenagem ao Itamar, ao Jefferson, né? De muitas vozes que antes não eram ouvidas e que agora estão sendo ouvidas, de pessoas que antes não recebiam educação e que foram recebendo educação, e que o governo Bolsonaro está eliminando, né? Ele eliminou no sentido de toda uma geração que teria acesso a escolas e universidades que deixou de ter, né? É uma política mesmo desse governo, que é silenciar ainda mais a voz dessas minorias que não são minorias, né? Na verdade, são a maioria do Brasil. Infelizmente, mas eu espero que agora essa situação mude, vai levar muito tempo, mas eu espero sinceramente que a gente consiga mudar esse panorama estatal, governamental, para que as mulheres possam falar por si. É claro que o meu falar é um falar literário, e que a importância desse falar literário
é também diferente da importância da mulher poder chegar na delegacia e dizer eu fui estuprada, né? As duas coisas são importantes, mas são diferentes. A mulher tem que poder chegar na delegacia e dizer eu fui estuprada e ser acompanhada por isso, né? Acho que é isso. Bom. E é isso. Pronto, vou parar por aqui, porque eu sou boa aluna e o tempo já acabou. Olha, obrigadíssimo a todos que estão aqui, né? Todas e todos que estão aqui nos acompanhando nessa edição da FLIA Araxá, 10ª edição. É muito importante para nós, enquanto agentes literários, né? Promotores da cultura, da literatura, da leitura no Brasil, né? E do livro, sobretudo, ouvir vocês, essa conexão do que vocês fazem, né? Com a literatura, né? Chamando para a literatura temas tão impactantes da sociedade ainda hoje, né? Tantos séculos percorridos no Brasil, mas a gente continua ainda impactados com isso. Isso mexe com todos nós, nos emocionam de uma maneira muito especial. Então é muito simbólico, viu, Tati? O que você está dizendo, a Najara Costa, o Wagner Sinelli. Então, acho que a gente segue nessa toada. É uma toada que tenho certeza que, a partir de agora, que vai tocar outras pessoas aqui de Araxá, por exemplo, que estão nos ouvindo, né, e de todo o Brasil, que vão poder ter acesso ao que nós conversamos aqui. Então, muito obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade de estarmos juntos aqui falando, e a todos e todas que aqui da FLIA Araxá, aguarde a próxima programação, nos acompanhe nas redes sociais e até breve. Um beijo a todos e a todas. Muito obrigado. Tchau. Até breve. Tchau, até breve. Tchau.